Boa noite, Instagram. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Facebook. Boa noite. Esperando aí um tempinho para as redes, tanto Facebook quanto Instagram, avisarem aí que eu estou ao vivo. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Estamos informando. Todo domingo nós temos aqui um encontro marcado, enquanto o pessoal vai entrando aí. Nós temos um encontro marcado aqui aos domingos, sempre às 8 horas da noite. A gente tem um encontrinho marcado de uma live, né? Então, todo domingo estou eu aqui com vocês. Boa noite, Rodrigo, professora Estela. Rita, boa noite. Boa noite. Não é Estela, Estrela, desculpa. Vera Lúcia, boa noite, Rita. Luana, Anlisa, acho que é isso. Valentina, Valente, não, é isso. Estrela, boa noite. Rita, boa noite. Aqui no Facebook, eu ia fazer hoje novamente. Oi, Vera, tudo bem? Rita, os meninos estão sempre aqui comigo. Anlisa, eu acho que é isso. Estão sempre aqui comigo. Gente, como é bom rede social, né? Eu fiz tantas amigas novas professoras, que a gente conversa aqui por fora, que vocês não veem na rede social. E é muito, muito bacana. Deixa eu ver, Facebook. Eu ia fazer somente no Instagram, como é costume meu fazer no Instagram. Mas eu resolvi fazer aqui também, já deixar compartilhado aí, essa live de hoje no Facebook, mas eu vou tirar ela do Facebook, ela não vai ficar online aí o tempo todo disponível, ok? Fiz aí para vocês acompanharem e eu vou tirar do Facebook, aqui no Instagram vai ficar salvo aí 24 horas, no Facebook não. Vou tirar. Boa noite, Elaine Vaz, tudo bem aqui no Facebook? Eu passei um batom correndo aqui para vir com vocês, porque eu tava de máscara. E ficou tudo borrado, veja isso. Olha só que bagunça. Tem problema, né? Instagram eu consigo pôr um filtrinho para ficar mais brilhando, bonitinha. No Facebook não, a cara tá lisona. Vai lá, para você ver. Tudo bem, gente? Eu tava ali pensando, antes de Lisa Drucian, é mais fácil. Lisa, ok. Aqui tá o contrário aí, né? Bem-vinda, Lisa. Taninha, Costa Zildinha, boa noite. Eu estava ali pensando, Roberto Oliveira, minhas amigas de Instagram já estão tudo aqui entrando. Eu estava ali para entrar aqui na live e fiquei pensando, nossa, quanto tempo faz que eu fiz live? É uma eternidade de um domingo ao outro, né? Vocês têm razão aí quando vocês fazem. Rio de Janeiro, oh, delícia aí no Rio, vocês não podem nem curtir praia também, né? Que bom, Eliane. Eu tenho bastante gente aqui, professoras de todo o Brasil, mas eu já observei nos dados das minhas redes sociais e do Instagram, que a maioria que me segue é Nordeste. Tenho bastante do Nordeste. Isso é bacana. Brasília também tem bastante. E tem aqui a Eliane Vaz, que está me dizendo que é do Rio de Janeiro. Eu marquei um tema aqui de educação infantil porque eu tenho aberto um pouquinho o olhar para isso. Por quê? Nós já fizemos a semana passada, né? Live sobre educação infantil também. E eu tô tentando fazer um pouquinho mais de coisas aí para educação infantil e alinhar essa conversa. Thaís está me dizendo que é de Minas Gerais. Thaís Caroline, que bacana. Ju, boa noite. Isabel, boa noite. Roberta, boa noite. Marcos, boa noite. Eu tenho recebido bastante demanda aí de vocês me perguntando coisas da educação infantil. E como eu disse da outras vezes, eu fico angustiada quando vocês me mandam alguma coisa e eu já quero achar um jeito aí de ajudar. Então, com base nisso, tenho trazido algumas pautas aí sobre educação infantil. Ai, gente, coceira. Sobre educação infantil. Por isso que eu coloquei aqui hoje também brincando com as crianças
Brincando, as crianças aprendem, que também é desse livro, Ler e Escrever na Educação Infantil, que eu tenho tratado aqui, das autoras Ana Carolina Brandão e da Esther Souza Rosa. Então, não é fala minha, eu sempre trago teoria para vocês, tá bom? Aqui dentro desse livro tem estudos. Depois que eu fiz uma live desse livro aqui, sobre os tipos de letra e tal, eu recebi algumas meninas falando aí para mim, professoras, né, que compraram o livro, que estão estudando. E, gente, esse livro tem uma linguagem fácil, é um livro muito atual, ele cai bastante em concurso, inclusive aqui ele está no edital do concurso da minha cidade, até falei aquele dia para as meninas, né, Instagram, tá vendo? E para quem é da educação infantil aí, eu recomendo esse tema, que é aqui discutindo práticas pedagógicas, então traz bem interessante. Então, a fala de hoje também traz um pouco de experiências minhas, de estudos meus alinhados a isso, BNCC. Por que eu estou te falando isso? Porque eu não quero que você ache que é minha voz falando, tá? Então, se você achar alguma coisa interessante, você já tem referência. BNCC, porque ninguém quer saber o que a Edilane acha, somente. Lógico que a minha opinião importa algumas coisas aí, que eu sigo a linha do que eu acredito, né, enquanto professora. Mas nós temos aí também uma linha para seguir, que os teóricos nos trazem aí, e por isso que fazem tanto estudo, e a gente não tem que jogar isso fora ou não olhar para isso. Por isso que eu sempre dou referências de quem eu estou trazendo, de onde eu li, onde eu busquei esse estudo, onde eu busquei essa informação. E como todo estudo, você vai ler e você vai ver se aquilo está de acordo com o que você pratica, do que você acredita. Eu já falei aqui que nós, professores, temos que ter noções aí e conhecimentos básicos de alguns estudos e teorias para ir dar aula. Não dá para a gente ir para a sala sem saber teoria, porque a teoria, sim, nos dá de como fazer a prática. Então, você vai pegar, tem coisas que eu leio que eu não concordo, por exemplo, né? Então, não é tudo que você vai ler que você vai falar amém. Então, você tem que ir aí alinhando. Eu acredito que quem está aqui comigo, porque também gosta aí um pouco da linha do que eu... Minha querida, vou pôr você aqui. Rosana, boa noite. Rosana aqui do meu município, saudade de você, minha querida. Ó, corona, mas vem tomar um café comigo, a gente põe máscara. Vontade de trazer todo mundo tomar café, sabe aquela mesona assim de professor, tudo conversando? Oh, coisa boa, né? Di, você aconselha, adoro, está me chamando de Di. Oba, aqui no Instagram. Umas me chamam de Ed, de Di. Di, você aconselha fazer o curso da BNCC do site do MEC, assim como o Tempo de Aprender? Olha, vou ser sincera. Curso da BNCC do MEC eu não fiz. Eu fiz vários, assim, e eu peguei mesmo a base. Cadê a Luana? A Luana tá aí? A Luana essa semana... Ó, nós fala muito, depois eu não vou para minha pauta. Só que eu vou dar uma dica. Amanhã tem live de novo, que esse assunto eu não vou terminar hoje. Ele já tá aqui no meu caderno, ó, live 1 e live 2, programado, porque eu estruturo a live para vir falar com vocês. E eu não entrei no assunto ainda. Mas, estudar mesmo a base, sabe? Porque eu já fiz cursos que você escuta umas coisas, depois você vai ler o conteúdo, você vai ler o estudo, você fala, caraca, a pessoa entendeu errado. Então, é sempre bom ter o seu olhar também. Tempo de aprender. Tempo de aprender, eu estou inscrita, mas eu não comecei a fazer, vou ser sincera. Mas já ouvi bastante pessoas falando sobre. E ouvi opiniões que eu não gostei, assim, que diz que não é tão assim. Eu não fui ver. Eu não entrei ainda, eu estou matriculada, estou sendo sincera, quem é aqui do meu município sabe. Eu estou matriculada lá, porque eu sou da rede, mas eu não fui ver ainda. Gente, só que assim, quem que me perguntou? Deixa eu voltar. A Drucian Lisa, eu já esqueci de novo seu nome, você falou ali atrás para mim. Tenho dificuldade em colocar objetivos. Ah, vou te ajudar, Taninha, vamos lá. Pela BNCC, é facinho. Ó, mas eu não fiz para eu dar minha opinião. Mas o que eu tenho visto de pessoas que eu considero que sabem do que estão dizendo de alfabetização, que tem pessoas que também não têm muita noção de alfabetização. E não gostaram tanto, porque o MEC poderia ter se inspirado melhor aí para fazer esse curso. Então, diz que não está tão assim. Mas o que eu entendo, o que eu acho? Faça. É sempre bom. Alguma coisa ali a gente vai conseguir, se é que tá tão ruim, eu não sei, não posso dizer ainda, mas depois eu falo, tá? A minha opinião.
Mas, enquanto professores, educadores, a gente tem que passar por isso. Vai lá, é até bacana para a gente, você vai falar assim, poxa, isso eu não concordo por causa disso, 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 quando você tem argumento e justificativa. Você vai falar, nossa, eu estou melhor que isso já, então. Então, minha prática já está melhor. Eu estou num caminho melhor, eu estou no caminho certo, eu estou no caminho errado. Eu comecei estudo módulo 3, gostei até o momento. Ok, eu não comecei ainda. Verdade, a Celi está me dizendo. Mas eu vou olhar, tá? Eu vou ver, eu vou começar a fazer, eu prometo, que tem meus cursos aí também, minhas coisas, então, eu dou curso de alfabetização, então, para mim, é bem importante olhar para esse curso também, né? Mas eu não entrei de verdade, tá? A Liane tá falando aqui, foi cobrada aqui no Rio. O quê? O tempo de aprender? Não, não pode. Ele é do MEC para professores, ele ia ser presencial, tá? Ele ia ser presencial, quando saiu, eu li toda a lei, eu li todo o decreto, eu li tudo. Ele seria presencial, mas o que aconteceu? Nós chegamos aí nesse momento da pandemia. Como chegamos no momento da pandemia, veio virtual para todo mundo. Ele ia ser igual o PENAIC. Tinha os coordenadores, os aplicadores, os professores e as turmas. Só que, como aconteceu tudo isso, eu acho que eles resolveram lá e liberaram as aulas online para cada um fazer o seu, né? E eu não entrei ainda, mas eu vou ver. Mas vocês estão falando que tá gostando? Bacana. Mas sempre façam. Tem um curso, esse é gratuito, ó. A Eliane aqui no Facebook tá me falando que o Rio de Janeiro tá cobrando. E não é, gente. Isso aí é gratuito. Não pode ser cobrado. Vamos lá, quem aqui da educação infantil brinca aí com suas crianças? Brinca com o ler e escrever. Ah, o ler e escrever. Eu entendi o tempo de aprender. Eu falei, misericórdia, não. O ler e escrever. O livro ler e escrever. O livro ler e escrever, ele é do governo, mas ele sempre tem custos por trás, igual o PNLD, né? Tudo sai de imposto, sabe? Tudo sai de coisas. Então, ele não é gratuito para nós, assim, de certa forma. Mas para o aluno não tem custo nenhum. Tem que ir para o aluno do jeito que vai o PNLD, mas você sabe que tem, tanto que o Tribunal de Contas, né? A gente está entrando em outras questões aqui, né? Mas tanto que o Tribunal de Contas aponta quem tem ler e escrever e quem adota um outro sistema de ensino e caminha com as duas coisas, porque você tem que declarar aí outro investimento. Então, o ler e escrever também tem uma questão paga e mínima que sai de impostos e tal, mas ele não é totalmente gratuito para o município, para o estado, né? Tudo tem custo, gente, tudo. Pensa aí nos impostos. Então, vamos lá. Brincando, as crianças aprendem. Você concorda com isso? A BNCC traz aí que nós temos que alfabetizar na educação infantil. E muita gente não concorda com isso. Eu sempre digo aqui e repito, quem me acompanha sabe. Porque acredita que a alfabetização é eu sentar 4h30 numa cadeira, numa sala de aula, e ficar fazendo sistematicamente atividades, e principalmente folhas e folhas e folhas, e se eu não escrever, parece que eu não estou alfabetizando, eu não estou ensinando, né? Então, a gente tem que quebrar um pouco isso também de professor. Eu também já fui resistente, também já passei por tudo isso, e parece que se a gente não tiver um material ali concreto na mão, uma folha para fazer, e outra, a família cobra muito, né? Parece que a gente está muito ainda na quantidade, não na qualidade. Isso dificulta também o trabalho dentro da sala de aula. Mas pensa aí, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, tá? A BNCC, ela trata da educação básica, da educação infantil até o ensino médio. A educação infantil é a primeira etapa. A criança ali está desenvolvendo tudo. E tem coisas que a criança aprende fora da escola? Sim, a criança vem com muito aprendizado, nós já sabemos disso. Mas ela não vai aprender ler e escrever fora da escola. Tem muitas coisas que é específico da escola, senão não precisaria termos nós. Veja agora no que nós estamos vivendo. É fácil ensinar a ler e escrever? Eu falo que números até que é mais fácil. Números, contar, mas equações e todas as questões da matemática também não. Mas o ler e escrever não é fácil. Tanto que os pais estão aí sofrendo para fazer a parte pedagógica,
que nós fazemos muito bem na sala de aula e com estratégias pensadas para isso. Não temos BNCC para ensino médio ainda, né? É bom lembrar. Sim, Moraes, não temos ainda, né? Mas tem aí alguma coisa já iniciada, mas não terminou a discussão, não foi homologada, não está em vigor. Nós temos somente valendo homologada a nossa aí do ano do Educação Infantil e Ensino Fundamental, tá bom? E as brincadeiras? O que a gente entende como brincadeira, né? Então, historicamente, a brincadeira, ela é concebida. Fiquei até pensando nessa pauta quando eu falei, nossa, gente, como que nós, da nossa geração, brincávamos muito mais e sabemos muito mais de brincadeiras do que as crianças atualmente, por exemplo. A nossa sociedade mudou tanto que, socialmente, as brincadeiras também mudaram. Nós não ficamos mais na rua brincando tanto. Não temos mais essa liberdade que tínhamos há anos atrás, algum tempo atrás. E essa brincadeira também foi se perdendo socialmente. A brincadeira, ela é social, ela é específica de culturas. Há brincadeiras específicas de algumas culturas, né? E isso foi se perdendo na rua. E, infelizmente, eu não sei de vocês aí, comentem aqui comigo, mas dentro da escola também, da educação infantil, né? Está cada vez mais sufocante e pressionando sobre essa questão de ensino de quantidade, vamos assim dizer. Parece que toda hora eu tenho que estar lá sistematizando numa folha, num caderno, numa apostila, para mostrar que eu trabalhei. Porque a gente escuta muito o jargão. Olha a hora. Você só brinca, você não trabalha, você não ensina, né? Só que o brincar da escola é diferente. Quando eu faço atendimento psicopedagógico, eu também brinco, mas é diferente, né? É uma intencionalidade. Eu sei o que eu estou fazendo ali. Tem um porquê daquilo ali. Não é uma brincadeira solta. Nós vamos falar de brincadeira solta também. A brincadeira, o que eles trazem para a gente, que não é biológico, né? A gente precisa ensinar também. A gente não nasce. Dependendo da cultura que você está, você vai aprender. É mesmo, foi perdendo as brincadeiras sadias. Sim, Adriana, uma coisa que eu sempre falo muito, que eu sinto no fundamental, que as crianças não vêm da educação infantil, eu já falei isso aqui para vocês, e até comentei uma vez com a diretora aqui, que a gente esperava que os professores de educação infantil acham que o professor de fundamental está esperando a criança alfabetizada. Não estamos. Mas a gente gostaria que a criança chegasse com uma bagagem repertorial, por exemplo, de músicas infantis, que a gente está perdendo. E eu acho que a gente tinha que começar a resgatar isso bastante na escola, né, na educação infantil. Esse repertório, porque, por exemplo, se eu vou trabalhar uma leitura de ajuste com a criança precisa saber de memória aquela letra da música. E às vezes você vai cantar a música, a criança não sabe. Então, tá muito essas músicas, esses funk, essas músicas de adulto, música, né, e não resgata esse infantil. Então, eu acho que a gente precisa voltar a isso e as brincadeiras também, porque a gente está correndo contra o tempo, um sistema sufocante que cobra, e o desenvolvimento da criança está ficando aí para trás. A gente estava até falando, a Laide não está aqui hoje, né? Até falando com a Laide, esses dias eu fiz uma live aqui sobre como não ensinar as sílabas, está lá no YouTube. E contei um relato aí, de uma criança até que eu atendo, que não tem consciência fonológica, a criança não sabe brincar de rima com 9 anos de idade, né? Aí a Laide trouxe o relato dela aí, acho que ela não vai ligar de eu falar, que ela falou lá na live, tá lá registrado, que ela também pegou um sobrinho dela, alguma coisa assim, e também não tem essa noção. Por quê? Porque não foi trabalhado, porque não é trabalhado. A gente anda passando por cima de muitas coisas, se a gente for olhar criticamente aí também o nosso trabalho, né? Mas não é culpa só nossa, porque a gente também é cobrado de outras coisas. É uma pressão muito grande, né? Então, esse brincar é muito importante, essa cultura lúdica é muito importante. Outra coisa que trazem para nós, a brincadeira, ela não é transmitida de criança para criança. A gente precisa cuidar para que isso seja feito. Temos que quebrar também essa questão de brincadeiras de meninas, brincadeira de meninos. Quando isso às vezes vem para a escola, vem muito segmentado meninos e meninas, né? E umas questões que a gente se faz aqui.
Se aprendemos a brincar, ela não é biológica, a gente precisa aprender a brincar também, né? E se ela não é transferida de criança para criança, qual é o papel nosso de adulto nessa brincadeira, dentro da sala de aula, na escola? Estou voltando sempre para o ambiente escolar, tá? Qual é o papel do adulto se a gente não nasce biologicamente, aí a gente também tem que aprender a brincar? E como fazemos? Deixamos livre ou intervir? Essa é uma questão que sempre tem, né? Como que eu faço? Então, eu posso deixar a criança brincar livre ou eu posso intervir? Ou eu não posso ter o momento de eu deixar a criança lá na escola com um brinquedo e ela brincar à vontade? Isso também não é aprender? Então, vamos falar disso um pouquinho. O Vygotsky traz para gente que o adulto, o papel do adulto, respondendo a nossa primeira pergunta, é mediar, apoiar. Ele já traz a mediação até nós, professores, nós sabemos disso, né? É muito Vygotsky isso pra gente. Então, ele fala assim que o adulto, ele tem que ficar junto da criança para intensificar esse aprendizado, enquanto brinca. Também. Eu brinco e canto muito com minhas crianças, bacana. Não tô lendo muitas mensagens, senão eu me perco meu raciocínio, porque a minha mente é muito doida, rápida, eu já vou fazendo ligações, quem tá aqui comigo sabe. Então, quando ele traz lá o real, proximal, que é as zonas que Vygotsky trabalha, ele fala que tem coisas que a criança sabe fazer sozinha e tem coisas que a criança precisa de um adulto. Então, na brincadeira, pensando em ensino e aprendizagem, temos que ter um adulto, sim, mediando, intervindo e potencializando essa aprendizagem. É o que Vygotsky traz para a gente. Então, tanto faz se você está dando brincadeira livre ou se você está dando uma brincadeira com intervenção, ela precisa da mediação da intervenção do adulto. Então, responde a nossa segunda pergunta. Eu não posso deixar a criança livre brincar? Pode. Porque aquela brincadeira não tem a regra da brincadeira, não tem o que a criança pode ou não pode fazer, vamos assim dizer, mas você, enquanto professor, tem que ter a sua intencionalidade ali. Eu até separei da BNCC, a BNCC traz de intencionalidade. A BNCC traz a questão do brincar. Vamos ver se eu acho rápido aqui. Então, pode deixar a criança livre, mas é igual quando você faz atividade, a gente faz atividade lá no fundamental de atividades permanentes de alfabetização. Eu não vou olhar a sala inteira, eu tenho 30 alunos, não dou conta, eu sei que você não dá conta, mas o que acontece? Você tem que olhar, naquele momento no seu planejamento, eu vou olhar a Edilane, a Ana e a Beatriz, eu vou intervir com elas. É por isso que o professor se mata também e fala, não dou conta. Você não vai dar conta se você quiser olhar, e não vai fazer bem feito se você quiser olhar todos do mesmo tempo. Só que no seu planejamento, você vai dar a brincadeira, e hoje eu vou olhar 2, 3 alunos nesse ponto. Vou mediar essa brincadeira e ver como que eles estão fazendo. Vou trabalhar a linguagem oral, vou trabalhar a linguagem verbal, vou estimular, vou fazer pergunta, vou inferir ali. Na outra brincadeira, eu não vou olhar essas 3, eu vou olhar outras 3, 4. Então, quando você planeja, você já faz isso. Se vier algum gestor, alguém falar, olha, mas como? Não, olha, tá aqui meu planejamento. Eu olhei ontem 3 fulano, ciclano e beltrano, hoje meu planejamento é para esse aluno. É assim que deve ser também. Porque senão, gente, vocês não dão conta, a gente não dá conta. Só que a gente não pode deixar nenhuma criança sem brincar, ou sem a gente olhar para ela. Então, a BNCC aqui, ó, na página 36, ela traz a intencionalidade, ela fala antes ali da aprendizagem, das interações e das brincadeiras, que são os 2 eixos estruturantes da BNCC, né, para a educação infantil aí, e ela fala da intencionalidade do professor. Porque mesmo sendo livre, se eu vou dar uma brincadeira, um jogo, alguma coisa com regra, que tem os tipos de jogos que eu já vou falar, ou se eu estou deixando o momento livre, eles estão livres, eles estão criando. Eu estou lá no campo de experiência de imaginação, eu estou deixando criar, eu estou deixando eles mostrarem o que sabem, mas eu vou trabalhar linguagem, por exemplo, eu vou trabalhar oralidade, eu vou fazer alguma coisa, alguma intervenção
tais crianças. Esse é o sentido, né? Poderia passar a referência da obra de Vygotsky em que isso é trabalhado, por gentileza, e não me lembro. Ó, hoje o que eu estou trazendo de referência está aqui, ó, já te falo. Eu estou falando desse livro aqui, o Moraes, tá bom? Ler e Escrever na Educação Infantil. O que eu estou dizendo aqui está aqui nesse livro, pelas autoras Ana Carolina Brandão e Esther Souza, tá? Já pego de Vygotsky, eu te passo sim. Aqui tem citação também. Tá? Eu já coloco aí. Então, o que a gente sabe disso? Que as brincadeiras são fundamentais. Nós temos que brincar. E nós já começamos essa conversa aqui falando que a gente tem que resgatar algumas coisas, sim, com essas crianças, né? E qual brincadeira, então, Dilane? Qual tipo de brincadeira? Pela referência que nós temos de teorias e de classificação de brincadeiras, Kishimoto, de 2003, ela traz para a gente 5 tipos de categorias que foram categorizadas as brincadeiras, tá? Ok, já vejo para você. É que se eu parar, eu perco aqui e eu não consigo te falar. Tá? Depois eu te mando, né? Nem se for, vou até marcar, nem se for no direct. Então, vamos lá. Kishimoto, 5 tipos de jogos. Primeiro que ela traz, jogos de faz de conta. Os jogos de faz de conta, os jogos simbólicos, né? Segunda classificação que ela traz para a gente, que dá para te trabalhar, que nós podemos trabalhar, que é uma categoria de jogos. Os jogos tradicionais infantis, que faz parte da cultura da criança, né? Que faz parte da cultura onde ela vive, porque cada cultura tem algumas brincadeiras específicas, né? Quem é de primeiro ano sabe, nós trabalhamos aqui as brincadeiras infantis, como ler e escrever, né? Vocês estão falando do ler aqui para mim. Tem as brincadeiras típicas da cultura indígena, por exemplo, né? E assim vai. Terceiro, jogos de construção, onde a criança tem que construir, seja com... na creche a gente usa muito isso, educação infantil, aqueles materiais não estruturados que nós chamamos, né? Caixas, potes, tampas, ou mesmo os blocos lógicos, Lego, blocos de montar, que a criança tem que construir por ela mesma e desconstruir. Então, são jogos de construção. Os jogos de regras, que nós sabemos aí que temos vários jogos de regras que a gente usa, que são dominós, que são trilhas, quebra-cabeça, o próprio jogo da velha, um jogo de regras, né, que a gente tem que... Forca é uma brincadeira que a gente coloca regras. São brincadeiras que têm regras específicas que a criança precisa seguir e entender aquelas regras. E o quinto, os jogos didáticos ou jogos educativos, que também é chamado assim. Então, ela traz para a gente 5 tipos de jogos aí que a gente pode estar trabalhando. Vou repetir. Jogos de faz de conta, os jogos tradicionais, os jogos de construção, os jogos de regra e os jogos didáticos ou educativos, tá? Mas olha que bacana o que ela traz. Que, independente de qualquer tipo que seja o jogo, ele é, na sua essência, educativo. Porque a criança vai estar aprendendo algo sempre. Por exemplo, no jogo de regras, né? Ela vai estar aprendendo as regras do jogo. Ela vai estar aprendendo a conviver, interagir ali com outras crianças. Então, ela traz muito isso de que, independente do jogo que você está trabalhando, que você vai escolher aí para trabalhar, que a gente vai ensinar uma criança, ou que seja nós adultos, né? Ele é sempre educativo. Os jogos são sempre educativos, independente. Só que há os jogos que a gente traz para o ambiente escolar, e aí sim a gente tem que cuidar para que ele seja didático. Para que eu tenha, como traz a BNCC que eu disse para você, uma intencionalidade. Que eu possa ou adaptar esse jogo para um conteúdo, porque a escola trabalha com conteúdo, né? Infelizmente, a gente olha para o conteúdo também, e agora a gente tem que olhar muito para as habilidades, hein? A BNCC está aí.
Então, eu posso trazer esses jogos para o ambiente escolar, e aí eu preciso cuidar da intencionalidade. E se a gente pensar nisso, isso também vai muito de encontro com aquela pergunta. Eu posso deixar brincadeiras livres ou eu tenho que estar sempre planejando intervir? Se eu trago esses jogos, se eu trago a brincadeira para o ambiente escolar, eu tenho uma intencionalidade, certo? E se eu tenho uma intencionalidade, eu não vou deixar totalmente livre. Mas eu, Edilane, acredito que funcione assim. E dá certo e a gente só consegue fazer assim. Se você quiser olhar para o todo, você vai ficar louca. Você não vai dar conta, você não vai saber o que o aluno sabe, você não vai conseguir avaliar especificamente. Mas se você se organizar, como a gente faz em alfabetização, como a gente faz nos outros momentos, olhar para cada momento alguns alunos, isso é possível. E os outros vão estar brincando livre? Sim, igual ele. Só que ele, você está dando um olhar diferenciado, com uma intencionalidade, e é uma avaliação formativa, porque você está vendo ele ali no momento da ação dele, o pensamento, e dentro da educação infantil, o que a gente deve e pode trabalhar muito nas brincadeiras? A linguagem verbal, a imaginação, a gente pode trabalhar, deve trabalhar. Então, nesse momento, eles estão livres, mas você tem intencionalidade, professor. É diferente de deixar as crianças lá, e o professor sentar numa mesa em outro lugar e preencher caderneta, e fazer, rascunhar um plano de trabalho, entende? Né? É diferente. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar aí na intencionalidade docente e aproveitar esse momento que a gente está com a criança. Nesse sentido, ela traz que aí o jogo, aí a brincadeira se torna educativa e didática, porque a gente também tem uma intencionalidade ali. Assim como ela traz para a gente que os outros jogos também podem vir para a sala de aula sem essa neura do conteúdo. Eu posso dar um dominó pelo simples dominó. Por quê? Porque o jogo, ele tem uma essência educativa. Se eu faço um grupo, se eu coloco crianças para brincar e eu estou dando, eles estão ensinando a regra, eles estão brincando, aprendendo um jogo, eles estão jogando dominó pela regra do dominó, né? Então, ok, vai ficar gravado 24 horas. Pode sair. A Taninha está falando para eu deixar gravado, por favor, que a supervisora está chamando. Vai ficar aqui no Instagram 24 horas, tá bom? Amanhã tem live de novo, então essa live cai e sobe a outra. Então, ela traz também isso, que é muito importante. Por que não o professor não pode trazer a brincadeira pela simples brincadeira, pelo simples jogo? Como nós fazemos com o jogo da memória, como nós fazemos com o dominó, por nada, querida. Como nós fazemos com dominó, com quebra-cabeça. Por que não? Porque sempre quando eu for brincar, tem que ser também pedagógico. Se eu estou desenvolvendo tantas outras questões no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento da criança. Só que se a gente parar para pensar e eu perguntar e você me responder aqui, quantos dias você dá jogos e brincadeiras que está dentro da sua rotina com a sua criança na sala de aula? Você já parou para pensar nisso? Né? Dar um jogo por dar não é ensinamento, mas jogo direcionado pedagógico amo jogos. Sim, é o que nós estamos dizendo aqui, Rafa, bem isso. Ele é um jogo, mas quando a gente traz para o espaço escolar, a gente tem uma intencionalidade. Mas eu estou dizendo que Kishimoto traz também que, por que não, em alguns momentos dentro da sala de aula, o jogo pelo jogo. Não é deixar as crianças lá. Você vai estar com o jogo, o que é o jogo. Por exemplo, dominó, quebra-cabeça, jogo da memória. Porque isso trabalha tantas outras habilidades, visual, auditiva, a própria interação com a criança, resolução de problemas, porque ele tem que saber esperar a vez, se um corta a vez, ele já resolve os problemas, eles são tanto aprendizados, como ela disse, que, boa noite, Alana, tudo bem? Como ela diz, o jogo por si só, na sua essência, ele já é educativo. Não dá para eu deixar, vou repetir, não dá para eu dar
um jogo, ou deixar as crianças brincando livremente, e eu sentar enquanto professor e for fazer outra coisa. Isso não cabe. Mas, enquanto eu estiver ali intencionalmente, seja com 2, 3, 4 crianças, ou que não seja com a sala toda, eu estou sim fazendo um trabalho educativo pedagógico e que cabe muito bem, né? Então, eu acho que isso também tem que fazer esse rodízio na nossa rotina, para a gente não ficar tão cansativo também. Lembra que tem que ser gostoso, tem que ser lúdico? E eu sempre falo que tem que ser bom, gostoso, prazeroso, não só para a criança, mas para nós professores também, né? A gente não gosta daquela rotina. Quem gosta daquilo todo dia, mesma coisa, que você fala, nossa, você já até sabe o que vai acontecer. Então, fica cansativo, fica monótono. Lembra dos procedimentos metodológicos? Nós temos a mobilização no procedimento metodológico. O que é mobilização? É eu instigar a curiosidade, eu despertar o interesse da minha criança antes de eu dar uma atividade, por exemplo. Então, o procedimento que mais aparece aí para a gente, que a gente tinha que olhar bem para ele dentro dos procedimentos metodológicos, é a mobilização. Porque se eu falar aqui para você, eu vou dar uma live aqui de educação infantil. Se você não está motivada para me ouvir e não é algo do seu interesse, você não vai ver. E não tem o que eu faça que você vai vir. A não ser que eu, olha, desperte, mobilize, vai ser bacana, eu vou te ensinar isso, você vai fazer isso. Então, eu te desperto para aquilo. Então, a aula também. Então, fazer esse planejamento e a gente mudar as estratégias, mudar os tipos de jogos e sempre variar aí é fundamental. O jogo didático não só específico de conteúdo, já disse aqui, né? Como recurso didático, que é isso que eu estou falando. Então, nem sempre a gente vai ter que sempre adaptar o jogo para o conteúdo. Há momentos que você pode brincar o jogo pelo jogo, que também ensina bastante coisa. Olha quantas coisas um jogo de memória a gente está trabalhando com as crianças. Se você for lá no pátio pular corda com a sua criança, quantas coisas aquela criança está sendo desenvolvida que não é o conteúdo, vamos assim dizer, mas são importantíssimos para o desenvolvimento da criança, motor, até cognitivo, né? E percepção, visual, auditivo, interação, emoção, gente. Por que não, né? Que a gente está trabalhando aí sem ser eu ter que ficar pulando corda, recitando a poesia da Ruth Rocha e contando quantas letras tem. Então, parece que tudo tem que virar pedagógico, né? Então, a gente tem que cuidar disso também. Vamos brincar, mas também vamos ensinar. Então, tudo casa, tudo trabalha, tem que ter intencionalidade. Agora, não dá para eu dar corda para as crianças, sentar numa cadeira, aí eu tô com eu tô falando, gente, eu não sei de nada, eu tô falando assim, né? Coisas que a gente pensa, que a gente às vezes já viu também. Então, você senta ali na cadeira, eu vou adiantar minha caderneta aqui, passar limpo, então vocês brincam aí. Isso não dá, né? Isso não é intencional. A criança vai, mas a criança está aprendendo, não está aprendendo, não é o jogo pelo jogo? É o jogo pelo jogo. Mas eu trouxe, antes da gente começar essa conversa, Vygotsky. Qual que é o nosso papel de adulto? As brincadeiras elas não são biologicamente em nós. Elas são aprendidas, elas precisam ser ensinadas. Então, eu preciso do adulto mediando, intervindo intencionalmente. E olhem lá na BNCC, trouxe para vocês. Intencionalidade educativa nas práticas pedagógicas infantil, tanto na creche quanto na pré-escola. Está aqui na BNCC, ó, dá para ver. Então, isso é a diferença do brincar livre, quando a gente fala, o professor deixou livre lá, né? E não tá brincando. Mesmo que você faça assim, traga um brinquedo, deixa eu olhar, olha, traga um brinquedo.
um brinquedo para a escola. O dia do brinquedo, ok, eles estão brincando, mas por que você não planejou de olhar para aquela criança e fazer alguma intervenção, ou sentar com ela, ou ouvi-la de alguma coisa? Vou dar um exemplo que eu vi na minha cabeça aqui agora. Eu já tive um aluno que, quando eu cheguei no primeiro dia de aula, as mães com receio, porque ele estava na sala, o anterior deu trabalho de comportamento, batia, as crianças não queriam ficar perto, você já sabe. Tá, eu já sabia o nome da criança, visualizei a criança, ok. A criança ficou comigo, não deu trabalho. Não deu trabalho. E eu dei sempre de olho, sempre de olho. Mas o que eu quero te falar? Um dia eu dei um desenho e eles foram desenhar. Uma atividade lá, né, do sonho das crianças, coisas desse tipo. Primeiro ano. E ele foi desenhar e ele desenhou que ele queria ser amigo de Deus. Ai, vou chorar. Amigo de Deus. E eu falei assim, ele foi expor para a sala. E eu falei assim, mas por que você quer ser amigo de Deus? Aí ele me disse, porque meu pai bebe e bate muito na minha mãe. E eu quero ser amigo de Deus para o meu pai não fazer mais isso. E ali caiu, eu caí. Caí em espírito, sabe? Porque o que será que essa criança não está passando e que ninguém ouviu, talvez, né? Tem dias que você não tá bem, chega alguém e fala um monte de coisa para você, você não tá bem. E não tem ninguém para te ouvir. Então, às vezes, só de você estar perto da criança e ouvir, você vai ouvir coisas ali que você nem imagina da história de vida dessa criança, às vezes. Não é nem do pedagógico, que te choca, que te fala, nossa, essa criança precisa de ajuda além do meu conteúdo. Ela precisa. E aí você entende, às vezes, até por que talvez batia, porque, né, e muda. Eu não sei vocês, mas eu mudei quando eu ouvi isso dele. Então, talvez que oportunidade que essa criança teve de falar isso. E logo de início ela me falar isso, né? Então, assim, são momentos que a gente tem oportunidade com a criança é riquíssima, ela não tem maldade, ela não tem julgamento, e ela se abre, e você conhece totalmente a criança e os seus conhecimentos, o que ela está aprendendo, o que ela precisa naquele momento. Ah, gente, não estou conseguindo ler as mensagens de vocês. Na verdade, se tem intencionalidade, é sempre pedagógico. Então, tudo que o professor faz é pedagógico, sim. O que precisa ficar claro é a diferença entre conteúdo conceitual e os demais tipos de conteúdo. Sim, esse problema de conteúdos, eu, enquanto coordenadora da gestão, tive um problemão com isso. Nem vou entrar aqui. Por quê? Porque tem professores que não olham nem para os conteúdos, né? E conteúdo, quando a gente está falando nesse sentido que você está falando aí, dos procedimentais, dos conceituais, dos atitudinais, não é isso, Mraz? Sim, pedagógico, sim. Intencionalidade, sim. Foi o que a gente disse aqui. Se eu trouxe qualquer jogo para o ambiente escolar, ele é pedagógico. Eu tenho que olhar para ele. Mas mesmo que eu estou jogando um jogo de memória só pelo jogo de memória, eu estou ensinando outras coisas fora o conteúdo, que não precisa estar lá a matemática, a língua, a ciência nesse sentido. Eu estou desenvolvendo outras habilidades. Lembre-se, nós estamos falando de educação infantil. Né? Então, tem coordenação motora, tem discriminação visual, tem um monte de coisa que dá para ser trabalhado. Eles valem para organizar o ensino da educação infantil também. Sim. E vocês brincam aí com os alunos de vocês? Tá na rotina de vocês, brincadeira? Vocês têm conseguido fazer isso? Com intencionalidade? E a última que está marcada aqui, deixa eu ler, criar condições e espaço para isso na rotina. Bem isso que eu estou falando, né? Então, se a gente não abrir um espaço e não olhar para isso, a gente também vai passando e a gente não se dá conta que a gente não está brincando com as crianças e trazendo atividades lúdicas aí para as crianças. E a gente vai entrando no automático, e isso é muito, muito perigoso e muito ruim, porque aí a gente se perde mesmo na burocracia, na cobrança, nessa exigência. Então, agora, principalmente, cabe a NCC trazendo a educação infantil na questão da alfabetização, muitas professoras que eu vi
que eu já conversei e que eu recebo algumas coisas aqui também, mas no presencial também, enquanto dando formação, de que acham que alfabetizar na educação infantil não é possível, porque vê a alfabetização como foram alfabetizadas, sentadas fazendo treino e copiando coisas, né? E não é nesse sentido quando a gente trata de alfabetização na educação infantil. Sempre pensando aí dentro da faixa etária e nas possibilidades da faixa etária. É que você está falando só de conteúdo conceitual. Quando eles brincam de memória, por exemplo, aprendem mesmo esse monte de outras coisas, essas intencionalidade. Não, sim, é isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou tratando aqui. Que quando a gente dá o jogo pelo jogo, há também o ensino de outras coisas, não só do conteúdo. Acho que você não tinha entendido. Mas é isso que eu estou dizendo. Que não está só olhando o conteúdo. Eu estou trabalhando outras habilidades, eu estou trabalhando outras coisas, tem outras coisas envolvidas nos jogos que a gente também está ensinando. Mesmo porque, gente, mesmo que eu estiver dando um conteúdo, eu estou olhando a hora para não cair, depois eu não consigo salvar. Mesmo que eu não estiver, dando um conteúdo, eu estava falando esse dia, acho que foi numa live ou numa aula, não me lembro. Sempre vai ter muitas coisas envolvidas. Nós não trabalhamos caixinhas. Porque se você olhar, as coisas se encaixam. Não dá para separar, eu vou trabalhar só o campo, é só esse campo de experiência fala agora eu vou trabalhar só a imaginação. Não é assim. Só que sempre tem um que é dominante. E a sua intencionalidade naquele momento é ali. Mas não é que eu só estou ensinando aquilo, ele não está não vou olhar para as outras coisas e ele não está aprendendo outras coisas. Nós sabemos disso, né? Só que eu tenho que saber o que eu estou ensinando naquele momento, o que eu estou precisando, o que eu estou com intencionalidade naquele momento. É isso que a gente tem que olhar, né? Porque se a gente for olhar para as habilidades, vai ter mais coisas ali, né? Você está dizendo que se pode dar o jogo pelo jogo e deixar as crianças trabalharem essas outras coisas sem o professor colocar essas... Não foi isso que eu disse não, Moraes. Eu acho que você não entendeu, então, a minha fala. E não é nem minha fala, eu estou falando pela autora, que está aqui no livro. Eu estou dizendo que ela fala que por que a gente só pensa no pedagógico? Por que vocês não levam brincadeiras também? Por que a gente não pode? O professor está aí que diz, se você vai dar uma brincadeira, sempre é cobrado o que você vai fazer com aquilo, certo? E aí, sempre você quer encaixar um conteúdo ali. E nem sempre, às vezes você está dando o jogo, que é o jogo da memória, é o jogo da memória. Mas eu estou desenvolvendo outras coisas com a criança, sim. Por que não? Né? Não foi, eu acho que talvez, ou eu não coloquei direito, ou você não entendeu. Se as meninas não entenderam da forma dele, ou não sei se eu não fui clara, coloquem aí para mim, eu volto a fala, né? Mas eu tô falando toda hora aqui que tem que ter intencionalidade, que tá na BNCC, tô até mostrando a BNCC para vocês. Não dá pra gente ir para a sala de aula, como diz Magda Soares, sem método e sem intencionalidade, né? Não dá. Não dá mesmo. Bom, é isso, gente. E amanhã continua, porque eu vou trazer outras coisas aí que seguem continuando sobre isso. Uma citação de Piaget, o brincar e a linguagem verbal. Foi clara. Ah, que bom, obrigada. Não, gente, se eu não fui, talvez eu não consegui passar. Vocês me falam que eu volto numa boa, né? Mas, pelo amor, eu vou mostrar de novo. Intencionalidade, ó. O jogo pelo jogo, mas eu tenho uma intenção, eu estou trabalhando outras coisas, né, dentro do jogo. É isso que eu estou dizendo. Não deixem de brincar com seus alunos de forma alguma. Lembra do exemplo da corda que eu dei, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado um pouquinho aí com vocês. Amanhã eu continuo na educação infantil aqui. Deixa eu ver a hora, falta 10 minutos, eu consigo salvar. Desculpa o carinha rindo. Foi sem querer. Eu nem vi, Aninha. Imagina. Ai, gente, não se preocupa, não. Não se preocupa. Ó, o meu iPhone querendo ajustar não sei o que aqui agora. Não se preocupa, não. Parabéns, obrigada. Espero poder ter ajudado vocês. Sim, muito claro. Que bom, obrigada.
Facebook, eu acho que aqui também tá ok. Mas, gente, mas se eu falar, vocês não entenderam, ou eu falei, pelo amor de Deus, volta, não me importo. Atrasei, Paty, vai ficar salva. Foi ótima a live de hoje, gostei muito. Amanhã eu continuo. Tá aqui já a minha live 2, ó. Eu faço meus rascunhos, ó, live 2 aqui para vocês. E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre brincadeiras, de como brincar aí as crianças aprendem, tá bom? E quem falou ali que tinha como colocar os objetivos? Eu já fiz uma aula de planejamento da BNCC, mas ajudo bastante com vocês aí. Aninha, aconteceu isso comigo, enviei sem querer. Ai, gente, eu nem vi. Eu tô falando hoje aqui, eu não tô muito focada aqui nos comentários, senão eu perco meu pensamento e eu tô preocupada com a hora. Não se importem. Amo vocês. Imagina. Ok, então eu vou sair, senão o Instagram me derruba. Facebook também. Que bom, Eliane. Acabou. Passa rápido, mano. Parabéns, querida. Eu que agradeço vocês estarem aqui. Amo de paixão. Eu espero poder estar ajudando vocês. Mesmo. Que bom. Então, amanhã, 8 horas, eu tô aqui. Se você puder vir, se quiser me mandar alguma coisa aí. Gente, sempre comenta o que vocês façam. Às vezes eu não consigo ler o que eu tô falando, mas sempre tem gente lendo e a experiência de vocês sempre contribui com alguém, né? A gente sempre consegue ajudar alguém. Lembra de Madre Teresa, né? Ninguém é tão pobre que não possa dar. Não lembro, agora fugiu. Comecei a ler. Tão rico que não possa dar alguma coisa assim. Todo mundo tem alguma coisa para dar. É mais ou menos isso. Eu estou muito de memória de guardar. Um abraço. Eu também agradeço vocês aqui. Beijos e até amanhã, então. E a gente se vê. Minha live já está preparada de amanhã e a gente vai se falando aí, tá bom? Beijo, boa noite. Quem não assistiu, assista aí. Vai ficar salva para vocês. Fiquem com Deus. E boa semana. Gravem muitas aulas. Eu pus um post lá sobre hoje. Você está gravando aulas online? Vamos ver quantas pessoas. Tem gente que olha, mas não curte, né? Ou não comenta. Fiquem com Deus, boa semana. Fala sobre educação infantil na pandemia. Eu tô lendo uns artigos, vocês viram umas questões bem polêmicas, né? De que não é legal, de que não é correto por causa das experiências, assim. Eu tô lendo uns textos aí para eu fechar meus pensamentos. Mas fala sim, mas vamos falar. Vamos sim. Da educação infantil em geral, né? Porque eu também estou aqui mandando atividades para casa e tá complicado. Mas vamos seguir, vamos ver até. Estou de férias. Ai, que delícia! Delícia não dá para viajar, né? Eu tinha uma viagem para minhas férias, eu não sei o que vai virar. Porque eu até falei com a agência, falou que devolve dinheiro se eu quiser e tal. Mas eu não sei, porque agora do jeito que tá. Bem que eu queria ir viajar nas minhas férias, mas já mudou tudo, antecipou férias e tal, então não sei. Mas a viagem tá paga, então. Se eu não for, tem dinheiro de volta. Eba! Gente, boa noite, fiquem com Deus. Deixa eu falar uma coisinha aqui, deixa eu ver se dá tempo, não vai dar tempo. Eu já trabalhei com todos os segmentos, desde a creche. Comecei aí com escola particular, nunca trabalhei no estado, tá? Só em escola particular e município, prefeitura. Porém, já trabalhei até com bebês, até coloquei para alguém aí. Foi a tia Rafa, que eu coloquei lá sobre um post da educação infantil. E eu trabalhei com bebê, eu ficava com os bebês quando eu tinha uma escola particular na minha cidade. Então, os bebês ficavam comigo, né? Então, eu já passei por educação infantil, por creche não, mas assim, berçário, eu já cuidei das crianças pequenas, né? E quando eu entrei no fundamental foi uma paixão, assim, alfabetizar. Amo muito mesmo. Então, e EJA, né? Então, eu adoro, assim, é uma paixão, mas também já vim da educação infantil, então também sei do que eu tô falando, que eu também já trabalhei bastante, já fiz muita formatura. Se eu pegar minhas fotos antigas de formatura de pré-escola, vocês choram. Ainda bem que a gente evolui para melhor. O que importa é isso acabar. Isso mesmo, Tati. Ó, beijo, eu dei 3 beijos, 3 tchau, 1000 tchau e não saí daqui, né? É que é gostoso. Fiquem com Deus, boa noite. Agora eu vou, de verdade, vou deixar salva essa live aí para você rever, tá bom?
Tchau, tchau. Obrigada.